Boa noite, meus queridos amigos e irmãs. Minha irmã Dani Kubiak, lá do Rio Grande do Sul, de Canoas. Osvaldo Piscininha, Manu Castilho, a Fábio Fabri. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo nosso Facebook. A Val Silvux. Boa noite, que alegria. Você viu, Dani? Estamos fazendo agora live todas as noites, às 10 horas. Comecei antes das 10 hoje. Comecei faltando 7 minutos, 8 minutos para as 10 da noite. É o que eu sempre falo. Eu tenho chegado em casa e aí eu ligo e faço a live. Então pode começar 10h10, 10h05, 10 horas, 10 para as 10, mas sempre próximo das 10 horas, tá bom? Vamos fazer live toda noite, sempre live com temas, todas elas têm temas e sempre os temas são ligados à espiritualidade, ao seu crescimento espiritual. Sempre em todas as lives, sendo live. Você sabe a diferença entre live e podcast? Para mim, porque eu faço live e faço podcast. Podcast sempre é uma entrevista, sempre são no mínimo 2, podem ser 3. Eu estou entrevistando alguém ou algumas pessoas sobre determinado assunto. Isso é podcast. Live sou eu sozinho. Sempre, eu e você. E sempre que tem live, sempre os temas são ligados à espiritualidade. E sempre eu faço no final uma oração. E na oração a gente faz a fluidificação da água. Aqui está vazio o copo ainda. Peço licença para na sua frente, está aqui minha garrafa. Eu vou encher o meu copo com água, porque eu também bebo a água antes de, durante a nossa conversa aqui para o final. Olha aqui, ó, estamos ao vivo, vou colocar minha água. Desde já separe sua garrafa, seu copo com água, para que a gente possa fazer a oração no final. Estou dando um tempo para as pessoas irem se conectando. Hoje, o tema da nossa live é 3 dicas importantes. 3 dicas importantes para a sua vida espiritual. É o tema da nossa live de hoje. Todo dia tem tema. Tema de amanhã, de quarta-feira, às 7, eu até anotei aqui, deixa eu ver... Eu notei alguns temas aqui que são importantes. Qual que é o tema de amanhã? Lei dos 7 nãos. Não é lei dos 7 anões, tá bom? É lei dos 7 nãos. É amanhã. Vou explicar cada um dos 7 nãos que vai te libertar. Mas hoje é dicas importantes. 3 dicas importantes. Então você está pegando o espírito da coisa? Sempre tem algum tema sempre ligado à espiritualidade. Vamos lá, Marli Soledade, a Nath, Inês, Everton, Matias, Uriel, a Thalita Oyama, a Janaína, a Sandrinha Andrade, a Alessandra Previato, a nossa querida, já falamos, Dani Kubiak, de Canoas, no Rio Grande do Sul, a Tati Soares, vamos aqui, Ana Paula, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Valéria também, que está nos assistindo lá, tem mais gente no Facebook. Então, posso começar? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Nossas palestras espíritas, deixa eu dar alguns recadinhos. Nossas palestras espíritas vão recomeçar nesta quinta-feira, se eu não me engano, estou puxando de cabeça, quinta-feira será no Seara de Luz. Então nossas palestras agora é um monte de palestras nos centros espíritas. Vocês viram hoje é terça-feira, à tarde, eu fiz a terapia do perdão para um grupo de senhoras, não tinha nenhum homem, só eu que era de homem lá, para um grupo de senhoras da terceira idade. Como é bom! Eu já tinha feito para um outro grupo, já fiz muitas palestras para eles, mas eu postei até um trechinho da terapia do perdão, há algumas fotos, você vê as pessoas segurando a plaquinha, a terapia do perdão me libertou, o perdão liberta a nossa alma, o perdão libera o seu futuro. O perdão, ele é a chave que te liberta.
numa escravidão cujo escravo era você mesmo. É importantíssimo o perdão. E o perdão liberta, mas o perdão também libera o seu futuro. Porque quando nós temos o presente condenado, o nosso futuro também está. Que futuro tem alguém cujo presente está destruído? Me responda. Então você concorda que para que eu tenha um futuro garantido de bênção, quem que não quer aquilo? Um futuro de bênção, de paz, de alegria, de amor, você tem que preparar o presente. Por exemplo, eu espero que o futuro do Estevinho, do meu filho, seja de bênçãos, de saúde, de felicidade, que ele seja um menino ativo, que ele seja um menino que ele entenda o que está acontecendo, que ele possa ter uma namorada, uma esposa, filhos, trabalhar, estudar, fazer vestibular. Eu quero que ele tenha uma vida normal. Então assim, mas o normal feliz, alegre, contente, próspero, saudável. Então eu desejo muita coisa para o futuro dele. Mas eu sei que esse futuro não irá existir se eu não cuidar do presente, se eu não mandá-lo para a escola, se eu não colocá-lo na terapia, se eu não rezar por ele muito. Então, o futuro é o resultado do nosso presente. O perdão, ele libera o seu futuro. Um futuro que estava preso, amarrado, faz assim, ó. Ele começa a apontar para um caminho certo a seguir. Se você não fez a terapia do perdão conosco, o dia que eu fizer, eu já fiz aí centenas de terapias do perdão, será uma alegria tê-lo conosco. Mas vamos lá, nós temos hoje 3 dicas importantes. Tema da live de hoje, 3 dicas importantes. Tema da live de amanhã, quarta-feira, 10 da noite, a lei dos 7 nãos. Mas hoje 3 dicas importantes. Crie o hábito de se perguntar: vale a pena me estressar com isso? Vou repetir, primeira dica de hoje, 3 dicas importantes. Crie o hábito. O que é o hábito? É fazer sempre. De se perguntar. Perguntar para quem? Para você mesmo. Crie o hábito de se perguntar: vale a pena me estressar com isso? E use a razão para responder. Você vai ver que, não obstante a sua emoção estar desequilibrada, dependendo do estresse que você está passando, a sua razão vai dizer: não vale a pena me estressar com isso. Minha irmã, meu irmão, se você colocar no papel, depois que o estresse passou, se você colocar no papel se valeu a pena ter sofrido por aquilo, eu garanto que a resposta vai ser, em 99% das vezes, não. Não valeu a pena sofrer por aquilo. Então, todos os dias, você tem um problema? Todos os dias que aparecer um problema na sua vida, porque todos nós temos problemas, em maior ou menor grau, resolvemos um, aparece outro, todos nós. Se você está na Terra, você tem problemas. Se você acha que não tem problemas, é que você tem um problema muito maior, que você se dessensibilizou do que está acontecendo. Você deve estar numa esquizofrenia grande, num mundo à parte de Nárnia, e não acordou para a realidade da vida. Se você quer crescer espiritualmente, prepare-se para os problemas. Todo crescimento dá trabalho. Tudo. Aprender um idioma novo dá trabalho? Dá trabalho. É um monte de problema que você vai ter que resolver. Passar no vestibular dá trabalho? Dá trabalho. Ser uma pessoa boa dá trabalho? É fácil. Se fosse fácil, todo mundo era bom. Dá trabalho. Aprender um idioma novo dá trabalho. Ser uma pessoa humilde, caridosa, tudo dá trabalho. E trabalho, muitas vezes, chega para nós em forma de problemas. Agora, o problema não é ter problema. O problema é não ter solução para eles. Muitos desses problemas nos estressam. Então, sempre você deve parar e pensar: vale a pena me estressar com isso? Por exemplo, alguém está falando mal de você. Mal. Isso é a pessoa que você sabe. Então, os que estão falando mal, você não sabe. Mas aquele que você sabe, está falando mal, denegrindo a sua imagem, falando que você não presta, que você não vale nada. Eu te pergunto, está estressado por quê? Vale a pena? Essa pessoa que está falando mal de você, te ama? Não. Porque quem ama não fala mal, corrige. Então, não. Essa pessoa que está falando mal de você, que fala que você não vale nada, paga as suas contas? Estou fazendo uma pergunta. Paga a sua conta de luz, a sua conta de água, o seu plano de saúde, o combustível do seu carro, a passagem do ônibus, a escola dos seus filhos? Ele paga? Não.
Essa pessoa que está falando mal de você deseja do fundo do coração o seu bem, o seu sucesso? Não. Então você vai ver que tudo é não. E você só dá sim para ela. E o que ela fala tem uma importância, nunca teve importância alguma. Isso você vai aprender com o tempo, viu? Quando a idade chega, você vai aprendendo que muitas pessoas não vale a pena sequer você ouvir o que ela tem para falar. Tem pessoas que não vale a pena, porque assim, tem gente que a gente ouve e segue. Tem gente que a gente ouve e discorda, mas é bom ouvir, porque é uma pessoa importante. Tem gente que não vale a pena ouvir, porque a vida da pessoa é destruída. A vida da pessoa já não vale nada. Você trocaria a sua vida com a vida da pessoa que está te criticando? Sempre faça a pergunta. Você trocaria a sua vida? Você acha que a casa dela, em matéria de espiritualidade, é melhor do que a sua? Você vai falar, não. Então por que você dá ouvido para alguém que está pior do que você? Me explique. Então, quando você usa a razão, você vai ver que 99% do nosso estresse em relação à opinião dos outros é sem sentido, não tem razão, não tem objetivo maior e nós ficamos sofrendo. Então, todos os dias, quando você tiver um problema, aqui é o Camolese, boa noite, Cristiane Panus, sabe as palavras, precisava ouvir isso hoje. E eu também, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, a palestra, que é a nossa conversa, pode ser para você também, mas é também para mim. E eu aprendi a não dar ouvidos mais a essas pessoas. Porque você faz isso a título do quê? De querer é igual ter um formigueiro. Ter um formigueiro. Você está sem fazer nada, você se joga em cima do formigueiro só para ter a sensação da formiga te picando. Você sabe que se você se aproximar do formigueiro, as formigas vão te atacar, por que você vai para lá? Você vai no enxame de abelha e cutuca a colmeia, para quê? Sabendo que você vai ser picado. Então, se eu vejo as abelhas, o máximo que eu posso interessar é no mel que elas produzem, mas eu não vou ficar do lado delas. Se eu vejo o formigueiro, eu não vou me jogar no formigueiro. Tem gente que se joga na opinião dos outros. A pessoa não te ama, te detesta, não paga suas contas, não deseja o seu bem, não faz e nunca fez uma única oração por você, não deseja que você saia da depressão, pelo contrário, se puder, ela gostaria que você morresse com a depressão, e você dá ouvidos para ela, fica estressado com essa pessoa. Então largue isso não te pertence. Então, todos os dias, a primeira dica dessa noite é muito importante. São 3 dicas importantes, é o tema da nossa live. 3 dicas importantes. A primeira, todos os dias você pare, faça uma oração, abra os olhos, olhe no espelho, veja a si mesmo e pergunte para você mesmo, vale a pena eu me estressar por isso? Eu estou perdendo a minha saúde, minha alegria de viver, meu sono, estou alterando os hormônios do meu corpo, porque o estresse exagerado altera comprovadamente os hormônios. Estou entrando num estado de melancolia. Se eu fizer isso repetidamente, criar o hábito, eu posso entrar num estado de depressão, de síndrome do pânico, no mundo que já é de provas e expiações, porque eu estou valorizando a opinião dos outros. Aprende a virar a página. Aprende a falar tchau, a dar adeus. Então, primeira dica de hoje. Quando você estiver estressado, você vai fazer uma oração. Depois da oração, você vai se olhar no espelho, vai olhar para si mesmo e vai perguntar para você mesmo, vale a pena eu me estressar com isso que eu estou me estressando? Você vai ver que se você usar a razão, a resposta será não. Tudo bem? Foi a primeira dica. Segunda dica. Ninguém te observa tão bem quanto aqui. Desculpa, gente, não sei se vocês estão ouvindo aqui. Eu estou no quarto do Estevinho, tá bom? Estou preparando o nosso estúdio para fazer as nossas lives. Os nossos podcasts voltarão em dezembro e voltarão com tudo. Vão ter muito podcast. Mas será em dezembro, que é quando o estúdio fica pronto.
Então eu estou mexendo já no estúdio, estamos colocando já ar-condicionado, mudando algumas paredes, preparando, mas as lives eu tenho feito aqui de casa e eu estou no quarto do Estevinho. Então eu estou explicando isso porque eu escutei ele gritando aqui, ele pode entrar a qualquer instante, o quarto é dele, então não estranhe, tá bom? Mas eu estou aqui com fé, com alegria e espero que você esteja me ouvindo e me vendo e é isso que interessa. O importante, mesmo que seja tudo muito simples, é fazer tudo com muito amor. Segunda dica importante, ninguém te observa tão bem quanto aqueles que não gostam de você. Deu um belo show. Quem são os que mais te observam? Tirando, claro, a sua mãe, o seu pai, aqueles que te... são os que não gostam de você. Eles estão de olho em você. No mundo espiritual também, hein? Sobretudo no mundo espiritual. O obsessor, quem são os obsessores? O obsessor de alguém é aquele que tem uma antipatia por aquela pessoa, é aquele que tem uma ligação malévola com aquela pessoa, é aquele que tenta destruí-la. E para destruir, ter essa intenção malévola, o que ele precisa? Acompanhar a pessoa. Então, o que é que um obsessor faz? Ele acompanha 24 horas por dia aquela pessoa para pegá-lo em situações difíceis ou colocá-lo numa situação difícil. Por que eles acompanham 24 horas por dia? Porque são espíritos das trevas, são espíritos ruins. E a primeira condição do espírito ruim é ter tempo sobrando. Quanto mais você crescer espiritualmente, menos tempo você tem para perder e mais você valoriza o tempo para usá-lo para o seu próprio crescimento. Quanto mais importante alguém, mais vale o tempo dele. O tempo dele é extremamente precioso. Um tempo na espiritualidade do apóstolo Paulo. Você acha que ele tem tempo de ficar batendo papo? Não. O tempo de Jesus no mundo espiritual é concorrido ou não? Muitos não gostariam de um segundo com o mestre. Eu também, de meio segundo. Um tempo de Chico Xavier no mundo espiritual é jogado fora ou aproveitado. Então, um tempo de um espírito evoluído custa muito. Não estou falando aqui financeiramente. Custa muito. Vale muito. Quando o espírito é atrasado, o tempo dele não vale nada. Por quê? Porque ele também não vale. Logo, como ele tem tempo sobrando, ele fica cuidando da vida dos outros. Por isso que aqui vai uma dica. Todo mundo que cuida da vida dos outros sempre é um espírito atrasado. Olha o que eu estou falando. Só estou falando porque eu sei que você não cuida da vida dos outros. Mas todo mundo que cuida da vida dos outros é curioso pela vida alheia? Sempre com S maiúsculo. Sempre é um espírito atrasado. Por que eu sei que é atrasado? Porque tem tempo sobrando. E o tempo sobrando ele usa para cuidar da vida dos outros e não para o seu aprimoramento espiritual. Então, ninguém te observa melhor do que aqueles que te detestam. Ninguém te observa melhor do que aqueles espíritos que desejam o seu mal. Ninguém te observa melhor do que aqueles que querem te assistir caindo. Dê um show para eles. Viva a sua vida. Cuide de você. E use todo o tempo que você tem para o seu crescimento e para o seu aprimoramento espiritual. Essa foi a segunda dica. Terceira e última dica de hoje: não carregue com você um doente que não quer ser curado, pois ele vai te adoecer. Olha o que eu estou falando. Não, Camulês, vamos deixar para trás os doentes. Opa! Não coloque palavras na minha boca. Terceira dica de hoje: não carregue com você um doente que não quer ser curado. Quem quer ser curado, você carrega no ombro. Você leva no colo. Ele quer ser curado, você vai ajudar, você vai lutar com ele. Mas quem não quer, você não vai mover uma palha. Porque ele não quer. Qualquer coisa que você mover vai para o lixo. É ou não é? Isso é um lema dos Alcoólicos Anônimos, por exemplo. Já ouviu falar dos Alcoólicos Anônimos? É uma instituição espalhada no mundo inteiro, seríssima, muito importante, que ajuda as pessoas a saírem do vício do alcoolismo. Eles têm mais ou menos a seguinte ideia: se você quiser continuar bebendo, o problema é seu. Agora, vírgula, se você quiser largar de beber, o problema é nosso. Eu só compro a sua briga se eu sei que você vai lutar.
Se eu percebo que você, se eu desconfio que você não vai fazer a sua parte, eu não movo uma palha. Porque eu não posso jogar fora aquilo ali. Você entendeu? Então, terceira dica, não, e doente que eu falo aqui, gente, pode ser doente do corpo, mas doente da alma. A gente tem que entender o que eu estou falando. Não carregue com você um doente que não quer ser curado. Doente aqui não é a pessoa que está com câncer, com tudo. É aquela pessoa doente do coração, doente da alma, doente da emoção, doente do caráter. Não carregue com você se ele não quiser ser curado. Se ele quiser ser curado, você carrega, você leva para o hospital, você opera, você reza, você fala o que pode ser feito. Se ele não quiser, Deus te abençoe. Não é o seu tempo ainda. Entenda bem, cada um de nós tem um tempo. A gente acha que todo mundo tem o mesmo tempo, e que todo mundo pensa como a gente, que todo mundo quer ser curado. Nem todo mundo quer ser curado. Tem pessoa que quer ferir os outros. Tem pessoa que tem prazer em matar os outros. Tem pessoa que tem prazer em prejudicar os outros. Tem pessoa que tem prazer em falar mal da vida dos outros. Ele quer ser curado? Não. E você vai carregá-lo para quê? Ele vai te destruir. Então, quando você carrega alguém que não quer ser curado, você não vai longe. E elimina suas forças. E você, tudo que deu, colocou no lixo. É como colocar no vaso sanitário e dar descarga. Vai para o lixo. Por quê? Porque a pessoa não vai usar nada daquilo ali. Por isso que é infinitamente melhor o encontro de 10 segundos com alguém que quer ser curado. O que você falar para ele, a mente dele está ali aberta, o coração dele aberto, ele está querendo algo, ele está precisando de algo. Do que passar 2 horas tentando convencer alguém que ele precisa melhorar. Você sabe quanto tempo eu gasto tentando convencer alguém de alguma coisa? Nem 1 segundo. Eu já gastei. Quanto tempo eu perdi, horas explicando, conversando, falando, e depois eu vi que eu joguei tudo no lixo, que a pessoa não queria nada, ela não queria a cura, ela não queria a mudança, ela não queria o crescimento, eu perdi o meu tempo que eu podia ter usado para mim, ou para outra pessoa que precisava. Então, não carregue doente da alma que não quer ser curado. É perda de tempo. Seu e dele. E pior, é uma armadilha, porque aquela pessoa vai te puxar para o terreno que ela está. Ela está chumbada no chão, e você de boa vontade dando a mão, tentando puxá-la. Chega uma hora que você está mega cansado e você deita onde ela está deitada também. E aonde tinha 1 caído, passam a ter 2. Então nossa terceira e última dica de hoje, antes da oração, é: não carregue com você doente que não quer ser curado. Ele vai te derrotar, ele vai te puxar para baixo, e em vez de 1 caído, nós teremos 2. Agora, se a pessoa quer ser, faça tudo possível. Ajude a todos aqueles que você encontrar, mas aqueles que estão solicitando ajuda, não aqueles que não querem ser ajudados, porque o tempo deles não chegou. Cada um de nós tem o nosso tempo, e tem gente cujo karma ainda é muito complexo. Tem pessoas cuja mente ainda é muito emaranhada no mal. São muitas existências no mal. E aquilo que você acha que tem um bom argumento, mas o meu argumento, olha, vale a pena amar. O perdão é lindo porque o perdão liberta. Perdão é bom para quem quer perdoar. Para quem não quer, não é bom, ele não vai entender. Ele vai ficar com raiva de você, vai brigar, não é o tempo dele. Não, quantas vezes em palestra minha, a mulher, a esposa, chama o marido: ai, vamos assistir uma palestra do Camolé, você dá muita risada, você chora, vamos assistir a palestra do Camolé. Só que o marido não quer. Não é a vibe dele, não está interessado em doutrina espírita, não está interessado em espiritualidade, não quer, não é o momento dele. Mas vamos. E ele vai, até para se livrar da esposa, ele vai uma vez, com ódio de mim. Ele não me conhece, ele está com raiva de mim, raiva de Jesus, raiva de Kardec, raiva de Chico Xavier, porque ele foi forçado naquilo ali. E eu estou fazendo uma palestra, e ele está assim, parecendo querer me matar.
com ódio de mim. Por quê? Porque não era o tempo dele, mas a esposa, cujo tempo dela estava ali aberto, ela preparada, ela achou que o tempo dela é o tempo dele. Não é, tem o tempo dele. Deixa o momento certo, e no momento certo ele vai. Você convida sem insistir, no momento certo ele aceita. São essas pessoas que você vai carregar. Não tente carregar o mundo no ombro, porque você não vai nem na esquina, hein? Se você tentar salvar o mundo, acredite em mim, você não vai salvar nem a você mesmo. 3 dicas muito importantes. Esse foi o tema da live de hoje. Vamos já colocar a nossa música aqui para oração. Separe o seu copo com água. E amanhã o tema da nossa são Lei dos 7 nãos. Tema da nossa live de amanhã, 10 da noite, próximo de 10 da noite. Lei dos 7 nãos. E o tema da live de hoje foi 3 dicas importantes. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu falei demais. Vamos pedir a Deus amparo e proteção para você e para a sua família. Mais uma vez, vocês viram hoje a terapia do perdão que eu realizei com o pessoal da terceira idade. Que delícia, gente. Eu já realizei mais de 200 terapias do perdão. Somando todas elas, né? Mais de 200. Impressionante como em todas elas eu choro. Em todas elas eu me emociono, porque sempre a gente tem algo novo para perdoar. Muita coisa acontece na nossa vida, ou não é? Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção para você e para sua família. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, pela nossa família. E se somos sozinhos nesse mundo por determinadas circunstâncias, que possamos formar uma família. Porque o mundo precisa de famílias felizes. Nunca precisou tanto quanto hoje de famílias felizes, de lares abençoados, de pessoas que se respeitam, se amam, se amparam mutuamente. Permita, Senhor, que todos sejam abençoados nesse instante, todas as casas, apartamentos, que seja uma mansão ou embaixo da ponte. Mas onde houver alguém abraçado a outra, ou que deseja o bem para outra, formando ali um núcleo familiar, mesmo que seja no meio de papelões e plásticos, que essa pessoa receba nesse instante o teu amparo e a tua proteção, que a tua mão poderosa os possa alcançar. Senhor Deus, no mundo de hoje, enfrentamos muita depressão. Por isso eu gostaria essa noite de orar por todos os deprimidos, por todos os homens, mulheres, até crianças, adolescentes, que passam pela provação da depressão, os idosos, esta doença que corrói a alma e que tira o prazer de viver. Que todos aqueles que passam pela depressão recebam o tratamento e a cura, para que alegre, felizes, iluminados e abençoados sejam os seus anos de vida na terra. Senhor, que tudo dê certo para nós. Para aqueles que estão desempregados, rogamos a oportunidade do trabalho honesto. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade de ganhar honestamente o pão abençoado de cada dia. Rogamos a tua direção para aqueles que se encontram perdidos. Rogamos a tua resposta divina para aqueles que são só questões, indagações. Por aqueles que estão perdidos em si mesmos. Seu Senhor a bússola, o norte e a resposta certa. Pelos doentes nos hospitais ou em casa fazendo algum tipo de tratamento, tomando medicação,
para que Jesus, o médico dos médicos, o Rei dos Reis, possa interferir favoravelmente através das suas falanges espirituais dos médicos do espaço, em favor de todos os nossos irmãos. As tuas bênçãos rogamos, o teu amparo, a tua proteção. Abençoai, Senhor, esse copo com água, ou essa garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos pela fé desta água, logo mais, que estejamos bebendo do teu divino Espírito. Senhor, nesse momento, escutai a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé. Espero que você tenha gostado da live de hoje das 10 da noite, tema 3, dicas importantes, e o tema da nossa live de amanhã, quarta-feira, 10 da noite também, a lei dos 7 nãos, live imperdível. Até amanhã, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre.